A liberdade na poesia de Miguel Torga e Manuel Alegre. Os poemas escolhidos para abordar este tema foram o poema Letra para um Hino, de Manuel Alegre, e os poemas Dies Irae e Conquista, de Miguel Torga. Antes de analisarmos os poemas, é necessário relembrar o contexto em que estes foram escritos. Estes poemas foram publicados entre 1950 e 1967, altura em que Portugal ainda se encontrava sob um regime ditatorial. Como tal, vivia-se num ambiente opressivo e restrito, onde a liberdade de expressão não existia. Tendo isto em consideração, é fácil compreender que a maioria destes poemas tem um papel de denúncia da opressão vivida e um tom de revolta contra a ditadura. O primeiro poema a analisar é o poema Letra para um Hino, de Manuel Alegre. Este foi um poeta que foi silenciado pelo sistema ditatorial, o que explica o porquê da liberdade ser um tema tão importante, pois as suas duas primeiras obras, Praça da Canção e O Canto e as Armas, foram apreendidas pela censura a quando da sua publicação. Porém, isto não impediu que estas continuassem a passar de mão em mão, em cópias clandestinas ou até manuscritas, e alguns dos seus poemas, ao serem cantados por Zeca Afonso ou Adriano Correia de Oliveira, acabaram por dar força à revolução, tornando-se emblemáticos na luta pela liberdade. Seguindo então para o poema. Letra para um hino. É possível falar sem um nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo. Canta. É possível andar sem olhar para o chão. É possível viver sem que seja de rastros. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Te apetece dizer não. Grita comigo. Não! É possível viver de outro modo. É possível transformar-se em arma a tua mão. É possível o amor. É possível o pão. É possível viver de pé. Não te deixes murchar. Não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem. É possível ser livre, livre, livre. Este poema é construído tendo por base a repetição da expressão é possível, que aparece 13 vezes ao longo do poema. Ao utilizar anaforicamente esta expressão, todo o poema se torna numa enumeração de tudo aquilo que o poeta tem consciência que é possível fazer livremente, mas que não é permitido, como é o caso de amar, falar ou até viver sem medo. Todas estas ações representam algo que não é totalmente alcançável naquele tempo, motivo pelo qual o autor acrescenta muitas vezes a preposição sem, de modo a mostrar que estas ações estavam condicionadas. No entanto, ao mesmo tempo em que o poeta denuncia o cenário opressivo, ao enumerar todas as ações restritas durante a ditadura, isto também atribui ao poema um tom de exaltação, ao demonstrar que apesar de tais ações não serem permitidas, estas são possíveis, e como tal o povo deve continuar a lutar por um futuro com liberdade. Com este objetivo, o poema é dirigido na segunda pessoa do singular, a todos aqueles que tenham vontade de lutar por um futuro melhor, algo que é reforçado pelo uso do imperativo, uma vez que este vem fortalecer o caráter encorajador do poema, motivando quem ouve a juntar-se ao poeta nessa luta pela liberdade e a não ficar inerte perante essa situação. Vem relembrar que é possível viver de outro modo. Resumindo, neste poema, Manuel Alegre denuncia a opressão e incentiva a mudança pela liberdade, algo que se relaciona com o título do próprio poema, Letra para um Hino, na medida em que qualquer hino tem como função fortalecer e encorajar um povo, assim como este poema fez. Seguindo agora para a poesia de Miguel Torga, os dois poemas analisados são Dies Irae e Conquista, ambos contidos na obra Cântico dos Homens, publicada em 1950. Miguel Torga é o pseudónimo utilizado pelo escritor português Adolfo Correia da Rocha, e um dos factos mais interessantes da sua biografia, para o tema em questão, é que em 1940 o poeta viu a sua liberdade tirada, ao ser preso pelo Estado Novo, por ter criticado as ditaduras fascistas presentes na Europa, no seu livro Quarto Dia. Esta não foi a única obra do autor a ser apreendida pelo regime ditatorial. O seu livro de contos, Montanha, também foi. Seguindo então para o poema Dies Irae. Apetece cantar, mas ninguém canta. Apetece chorar, mas ninguém chora. Um fantasma levanta a mão do medo sobre a nossa hora. Apetece gritar, mas ninguém grita. Apetece fugir, mas ninguém foge. Um fantasma limita todo o futuro a este dia de hoje. Apetece morrer, mas ninguém morre. Apetece matar, mas ninguém mata. Um fantasma percorre os motins onde a alma se arrebata. Oh, maldição do tempo em que vivemos, sepultura de grades cinceladas, que deixam ver a vida que não temos e as angústias paradas. Este poema é, à semelhança daquele já analisado de Manuel Alegre, uma denúncia da opressão e um grito pela liberdade. Assim como no poema Letra para um Hino, este poema também é construído com base na anáfora, neste caso, apetece, mas ninguém. Esta construção frásica, ao recorrer à conjunção mas, atribui uma noção de contraste entre aquilo que se sente vontade de fazer e o facto de ninguém o poder fazer. Por exemplo, apetece cantar, mas ninguém canta. Apetece chorar, mas ninguém chora. As ações vão se tornando progressivamente mais intensas e sombrias, desde o cantar até o matar, porém nenhuma é permitida.
A utilização do pronome ninguém também vem reforçar a ideia de que estas restrições afetam a generalidade da população e não só o sujeito poético. Todos estes aspectos vêm demonstrar a opressão e a falta de livre-arbítrio sentida naquela altura. Esta opressão e submissão provocada pelo Estado Novo surge neste poema com a utilização da figura do fantasma, como algo que vive escondido nas sombras e que é temido, simbolizando, deste modo, o regime salazarista e opressivo no qual o autor se encontra, que provoca medo e não permite com que as pessoas ajam livremente. Outro aspecto a ter em atenção é o próprio título do poema, que vem completar toda a informação já referida. Dies Irae significa em latim Dia da Ira, e é também o nome de um famoso hino do século XVIII que descreve os horrores do juízo universal. No caso do Dies Irae, do Miguel Torga, os horrores escritos não são do juízo universal, mas sim aqueles provocados pelo Estado Novo. E neste poema, o poeta vem expô-los como forma de revolta e denúncia de uma ditadura que tanto tirou a um povo. Por fim, o último poema a analisar é o poema Conquista. Livre não sou, que nem a própria vida me consente, mas a minha aguerrida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. Livre não sou, mas quero a liberdade. Trago dentro de mim como um destino, e vão lá desdizer o sonho do menino, que se afogou e flutua entre nenúfares de serenidade, depois de ter a lua. Neste poema, o sujeito poético apresenta-se consciente do facto de não ser livre. Algo que, no entanto, não invalida o facto de este querer constantemente lutar pela liberdade. Este é em si um destino, um sonho, algo que o poeta, apesar de saber que nem a própria vida lhe permite, que está constantemente condicionado por esta, e isso não o faz desistir de continuar a lutar para a alcançar, talvez devido à sua teimosia. Isto verifica-se pelo uso da metáfora, é quebrar dia a dia um grelhão da corrente, e sucessivamente romper as amarras que o impedem de ser livre, lutar incessantemente pela liberdade, pois essa é a verdadeira conquista, ser livre. Assim, é possível perceber que a liberdade é uma questão que muito importou a estes poetas, talvez por terem vivido tanto tempo sem ela. No entanto, a forma como abordam este tema difere de poeta para poeta e até mesmo de poema para poema. Nos poemas Dies Irae e Letra para um Hino, vemos uma necessidade de denúncia da opressão vivida. O poema de Manuel Alegre, com um caráter mais encorajador, tem o objetivo de incentivar um povo a lutar para ser livre. Já o de Miguel Torga vem expor, com um tom de revolta e indignação, todas as ações restritas pelo Estado Novo, este fantasma que o persegue. Por fim, no poema Conquista, vemos que a verdadeira conquista, como era na altura e ainda é nos dias de hoje, é a liberdade. Lutarmos diariamente para sermos livres.